As revoluções sociais e sexuais dos últimos tempos colocaram em xeque o modelo de família visto como padrão, como ideal. A própria ideia de parentalidade está na berlinda. Hoje sabemos que cuidar não é uma função exclusivamente feminina, nem a condição da maternidade está atrelada só à mulher. Transformações políticas, morais, emocionais e até jurídicas e científicas andam lado a lado com a transformação da ideia de família e parentalidade. Maternidade em Crise é tema desta série do Café Filosófico. O que é uma família? São pessoas da mesma descendência? São os laços biológicos ou os laços de convivência e afeto que definem uma família? Esse núcleo afetivo que prepara as crianças para serem cidadãs do mundo, centrado na figura de uma mãe cuidadora, já não representa a realidade das experiências, nem condiz com o desejo dos seus integrantes, que agora podem questionar e abdicar de papéis de gênero pré-determinados. Ao longo do tempo e nas muitas sociedades e culturas, a definição de família se transformou. A família se transformou. E hoje buscamos definições que sejam tão amplas e democráticas, assim como são todos os arranjos familiares que a vida mostrou serem possíveis. Para a gente começar essa conversa, eu queria remontar exatamente ao contexto de emergência da antropologia. A antropologia, como outros campos de saber, ela tem uma configuração que se dá na segunda metade do século XIX. E a antropologia ela nasce especificamente voltada a entender o que é a família e como as famílias elas se mostram diferentes de sociedade para sociedade, de contexto histórico para contexto histórico. Então, o debate sobre família e parentesco ele era tão relevante para a antropologia que muitos antropólogos definiam a antropologia como uma parentologia, que os principais conceitos, as principais teorias, as principais controvérsias, elas vão se desenvolver a partir do estudo de diferentes práticas familiares, casamento e das relações sexuais. Então, aí estava o centro da preocupação da antropologia quando ela nasce. E um dos livros mais conhecidos é o livro do Lewis Morgan, antropólogo americano, que publica em 1871 Sistemas de Afinidade e Consanguinidade da Família Humana. Nesse livro, muito influente, já tem 150 anos da sua publicação, tinham várias discussões relevantes ocorrendo, mas uma que eu queria chamar a atenção era a ideia de que a família e o casamento, elas não estavam na origem da humanidade. A partir de uma perspectiva evolucionista, o que o Lewis Morgan nos mostra é que o que nós, europeus, norte-americanos, enfim, pensando no contexto que ele está escrevendo, presumimos como sendo algo universal, natural, que é uma família composta por mãe, pai, filhos, tios, avós, etc. e tal. Esse formato ele está muito longe de ser um formato encontrado em todo e qualquer contexto histórico e social. E ele vai dizer que diferentes sociedades desenvolvem diferentes estruturas de organização familiar e de organização da vida sexual. E para ele, nas origens da humanidade, não existia família, não existia casamento, não existia nenhuma espécie de controle, de restrição sobre a vida sexual. Todas as mulheres pertenciam a todos os homens, sem nenhuma espécie de tabu do incesto, nenhuma espécie de controle, né? É daí que parte a humanidade na perspectiva do Morgan, ali, escrevendo em 1871. Né? Uma tese que a gente poderia chamar de tese da promiscuidade originária, né? Que não é uma tese apenas formulada pelo Morgan, mas vários outros autores evolucionistas partiam desse mesmo princípio, dessa mesma lógica, né? Dentro de uma lógica evolutiva, o Morgan presumia que a origem, na base, se encontrava a promiscuidade. Só que as sociedades iriam avançando lentamente, desenvolvendo outras formas de organização mais complexas, até se chegar ao máximo desse processo evolutivo, que seria, pasmem, a própria sociedade do Morgan.
Então, percebam, o Morgan reconhece na sociedade euro-americana o ponto máximo da evolução da organização da família, de organização da sexualidade, de organização do casamento, que era o casamento de pares, era o casamento monogâmico, exclusivo, baseado no amor. Esse seria o princípio máximo da evolução da humanidade. E as outras sociedades, e as outras culturas? Cada uma se encontraria numa etapa diferente do estágio evolutivo. Partindo da promiscuidade, todas teriam o mesmo curso até alcançar a monogamia, a família em pares, papai, mamãe, filhos, né? Com uma estrutura de organização mais evoluída. E o que teria nesse meio do caminho? E aí cada teórico, cada autor evolucionista vai, em algum nível, discordar sobre o curso. Mas o que está em comum, o que eles compactuam, o que eles compartilham de premissa é que existe uma origem da humanidade, e a gente precisa reconhecer que origem é essa. Para o Morgan está na promiscuidade, e da promiscuidade a gente vai lentamente alcançando outras fases, como o casamento comunal, uma ideia que já não são todos com todos, mas um grupo de homens com um grupo de mulheres. Posteriormente, a poliandria, que seria o casamento de uma mulher com um grupo de homens, muitas vezes irmãos, todos coabitando no mesmo ambiente. E também uma outra estrutura, a poliginia, né, que seria um homem casado com mais de uma mulher. Então, lentamente, a sociedade se afastaria da promiscuidade e iria lentamente alcançando esse estatuto civilizatório, né, que é o estatuto da própria sociedade, de quem escreve a Sociedade do Morgan. Você já deve estar pensando, bom, essa teoria é uma teoria bem complicada, porque está com uma visão eurocêntrica, e se olha todas as diferenças à luz desse modelo monogâmico europeu, né? E, de fato, então, ao final do século XIX, ao longo do século XX, uma série de teorias, das mais diferentes abordagens antropológicas, elas vão questionar o evolucionismo, né? E eu queria chamar a atenção para uma em particular, que era muito forte no contexto do final do século XIX, que era do Edward Westermarck, né? Esse antropólogo finlandês, ele tinha como ideia questionar que a humanidade partiu de um estágio de promiscuidade originário. Porque o Westermarck entende que a monogamia, os ciúmes, não são só uma condição humana, mas são comuns a várias espécies de animais. É uma característica universal. Então percebam a diferença entre o Westermarck e o Morgan. Enquanto o Morgan presume uma ideia de natureza em constante fluxo, uma ideia de humanidade em constante fluxo, em transformação, em etapas, em fases, o Westermarck afirma o humano como uno, como um só. Então não há nenhuma transformação relevante para ser apontada. A monogamia se apresenta desde as origens da humanidade e as diferenças são irrelevantes porque, no fundo, nós temos instintos, nós temos uma natureza comum e é com base nessa natureza comum que a gente consegue falar sobre os humanos e afastar qualquer ideia de que a família e o casamento são criações sociais de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade. Porque família e casamento, e especificamente família e casamento monogâmico, estão nas bases instintivas naturais dos humanos e dos mamíferos mais próximos. As relações de promiscuidade expressam o mais baixo estágio concebível de barbárie em que a humanidade pode ser encontrada. Nesta condição, o homem dificilmente poderia se afastar das tentações da paixão animal. Ignorante do casamento em seu sentido apropriado, da família, exceto a comunal, e com a propensão de formar pares ainda não desenvolvida, ele era não apenas um bárbaro, mas um selvagem, com um intelecto débil e um senso moral ainda mais débil. A paixão absorvente por um não se limita aos membros das sociedades civilizadas. É encontrado também entre os povos selvagens e mesmo entre alguns dos animais inferiores. O argumento mais forte contra a promiscuidade antiga deriva da natureza psíquica do homem e de outros mamíferos.
O Sr. Darwin observa que, pelo que sabemos do ciúme de todos os quadrúpedes masculinos, relações promíscuas são totalmente improváveis de prevalecer em estado de natureza. Se a prevalência universal do ciúme na raça humana pode ser provada, é impossível acreditar que já houve um tempo em que o homem estava desprovido desse sentimento poderoso. Eu queria chamar a atenção que vocês podem estar achando que essa era uma discussão apenas teórica, uma discussão entre antropólogos, entre grandes estudiosos, uma discussão de biblioteca, de livros. Mas, na realidade, essa discussão era uma discussão política muito relevante no contexto europeu e norte-americano, porque, ao longo do século XIX, uma série de reformas estavam em disputa, né? Existiam discursos, por exemplo, que defendiam a legalização do casamento entre mais de um casamento, a poliginia, como uma saída contra as mazelas da prostituição e do sexo fora do casamento. Tinha toda uma discussão calcada no anarquismo e no socialismo, de defesa do amor livre, a ideia da igualdade entre homens e mulheres, a possibilidade do divórcio. A gente pode fazer referência também a Robert Owen, a Charles Fourier, a inúmeros autores que estão defendendo formas de organização familiar, de formas de experiência sexual, de vida comunitária, e também comunidades utópicas foram criadas nos Estados Unidos. Eram várias as experiências que estavam colocando em questão a relação particularista entre mãe, pai e crianças, para que se pudesse pensar uma maneira de criar crianças que fosse coletiva, por exemplo, e uma maneira de pensar a sexualidade, de pensar os afetos, que não fosse apenas pautada numa relação monogâmica. E, de alguma forma, as teorias antropológicas elas estão contribuindo, informando esse debate político, que a gente pode pensar. Se a família está calcada em uma necessidade humana, não há risco para ela terminar. A família vai sempre existir. Se, por outro lado, a gente entende que a família é um fenômeno histórico e que varia, a própria estruturação monogâmica, vista como o ápice da organização familiar naquele contexto, poderia ser superada. Então, a gente poderia pensar em uma organização que superaria a própria estrutura do casamento monogâmico. Então, quando se transforma o modelo familiar de uma forma desejada pela posição moral daquela pessoa, ela diz, o direito está evoluindo, a sociedade está evoluindo. Por outro lado, quando a pessoa é contra as transformações, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção por pessoas do mesmo sexo, a pessoa diz, estamos degenerando. E, por outro lado, se a gente adota a posição naturalista do Westermarck, qual é a consequência? Tudo aquilo que foge ao que nós entendemos como natural é visto como patológico. Então, se os ciúmes e a monogamia, a família monogâmica estão na base da organização da natureza humana, tudo que foge a esse preceito, a essa base, é visto como algo não natural, como patológico, como um desvio que deve ser enfrentado, que deve ser controlado, e não algo que deve ser aceito. Então, os dois paradigmas, tanto o paradigma naturalista quanto o paradigma evolucionista, por motivos diferentes, eles implicam problemas, né, que a teoria antropológica foi se afastando ao longo do século XX. No próximo bloco, teorias feministas que vão causar uma grande revolução, uma grande transformação para a forma como nós entendemos a humanidade de maneira geral e as relações familiares e de parentesco. O retrato do pai e da mãe com seus filhos costuma ser tomado como um arquétipo de família. Mas família de qual época histórica? De qual cultura? De que classe social? A antropologia e a vida em si mostram que a família nuclear, heterossexual, monogâmica, não é um modelo universal. São muitos os retratos que representam os núcleos sociais que nossa cultura entende como família. Eu queria chamar a atenção já para a discussão que ocorre na segunda metade do século XX, a partir do antropólogo David Schneider, um dos antropólogos mais relevantes. Esse antropólogo ele vai nos dizer, já em fins da década de 60, início dos anos 70, que, na realidade, todos os debates que cruzaram a antropologia, falando sobre família e parentesco, as grandes correntes que se desenvolveram
estudaram parentesco ao longo da primeira, do início da segunda metade do século XX, elas compactuam de uma mesma premissa. Nenhum deles estão muito preocupados em questionar o que exatamente é a família, porque eles presumem que a família é um fato, é um dado, que está pautado na biologia, numa realidade biogenética, né? Então, o Schneider ele vai dizer, todos os autores até aqui, eles trabalharam a ideia de que família é um fenômeno universal, transcultural, que está presente em qualquer sociedade. E é possível o antropólogo chegar, olhar para uma sociedade diferente e dizer como que a família se manifesta aqui, como é que o parentesco ocorre aqui. E o Schneider vai dizer, será que é assim mesmo? Será que a gente pode tomar o sangue como um fator transcultural, como um fator universal? Ele vai dizer que não. Então ele constrói a sua obra refletindo sobre como, na realidade, as categorias de família e parentesco, elas são categorias que fazem sentido para o mundo ocidental. Elas são uma maneira de construir parentesco, baseado num vínculo biológico. O casamento pensado como um casamento entre homem e mulher, voltado à reprodução, é esse dado que é tomado como um dado que organiza o parentesco. Só que o Schneider está dizendo, isso é uma falsidade, isso é um erro. Isso é uma maneira como uma determinada sociedade, ou seja, a sociedade dos próprios pesquisadores, dos antropólogos, constroem família, constroem parentesco, como eles entendem os pertencimentos. E não é toda a forma, porque existem outros laços, laços sociais, laços baseados em afeto, não necessariamente só no sangue. Inclusive, o próprio conceito de parentesco deixa de fazer sentido para ele, porque é necessário ir para a cultura e entender como as relações sociais são construídas, quais são os significados que são atribuídos, como a relação de cuidado é construída naquela sociedade. E não presumir, já chegar com um papel e perguntar quem é tua mãe, quem é teu filho, quem é teu tio, qual é o avô, e supor que essas relações, que para a sua própria sociedade fazem sentido, são as relações que organizam a outra sociedade. Então, o antropólogo precisa entender as concepções nativas que nós falamos, né? Você precisa conviver com as pessoas, escutá-las e tentar entender como elas organizam as relações, como elas organizam o cuidado, como elas se alimentam, como elas se relacionam, como elas influenciam umas às outras, né? A definição de uma relação de parentesco, em oposição a qualquer outro tipo de relação, sempre se pautou no aspecto biológico, seja por uma biologia pura ou por uma definição social do que é biologia. O próprio aspecto social é modelado após, ou é uma extensão metafórica, ou é um acréscimo social à relação biológica definitiva e fundamental. Assim, por exemplo, a adoção não é regida fora do sistema de parentesco, mas é compreensível como um tipo de relacionamento de parentesco precisamente em função do fato de que é modelado após o relacionamento biológico. Sem a relação biológica, nessa visão, a adoção não faz absolutamente nenhum sentido. Tem um conjunto de teorias que vão ser formuladas, particularmente no início dos anos 80, mas que já estavam se apresentando ali nos anos 70, teorias feministas que vão causar uma grande revolução, uma grande transformação para a forma como nós entendemos a humanidade de maneira geral e as relações familiares e de parentesco. E o feminismo está questionando outra base, a base de que existe uma natureza, né, baseada em uma divisão binária entre dois tipos de corpos, corpos masculinos e corpos femininos, né, uma divisão entre machos e fêmeas, uma divisão da humanidade em dois grandes grupos, né? A teoria do dimorfismo sexual. Então, a teoria feminista, principalmente nos anos 80, né, na antropologia, e depois a teoria queer nos anos 90, elas vão trazer questionamentos sobre a ideia de que mulher é um fato universal, mulher é um fato biológico presente em toda e qualquer sociedade e que nós podemos chegar e dizer o seguinte: qual o lugar que as mulheres têm em tal sociedade, naquela sociedade, nessa? Porque a gente presume que mulher existe, que mulher é sempre a mesma coisa, independente da sociedade. É a famosa oposição entre sexo e gênero, né? O sexo como a diferença anatomofisiológica entre machos
e fêmeas, e o gênero como uma dimensão cultural, como uma dimensão simbólica, como aquilo que se acrescenta, como aquilo que se soma à dimensão biológica. Mas percebam que nessa leitura, que presume a existência do sexo, vide natureza, biologia e gênero como cultura, como simbólico, como social, essa é uma diferença que presume a base da natureza, que presume a base universal, transcultural de uma eterna mulher. Não é dizer que não existem diferenças, mas que há um ato discursivo, um ato político, há um ato teórico, há um ato cultural de selecionar determinadas características e nomear dois corpos como opostos, como antagônicos, porque eles poderiam ser vistos como próximos, né? Existiriam outras maneiras de operar diferenças entre os corpos que não pensarem em um antagonismo ou numa complementariedade entre o que é corpo masculino e entre o que é corpo feminino. Se ainda existem antropólogos afirmando que afinal a mulher tem útero, existe um consenso majoritário na disciplina, eu diria, no sentido de que a noção de natureza é tão socialmente construída quanto qualquer outro tropo de nossa realidade. No campo de parentesco, forças opositoras podem objetar, mas sem biologia, sem reconhecer o sangue e a genética como fundamento dessas relações primárias, como podemos falar de parentesco? Então, percebam bem, se a gente considera que mulheres não necessariamente são mães, que o fato de ter útero não determina necessariamente um posicionamento dessa pessoa dentro da sociedade, não implica que ela vai ser necessariamente mãe, e não implica o que é ser necessariamente mãe ou o que é ser pai, não implica necessariamente uma atividade de cuidado, o que a gente entende é que há uma dissociação entre o corpo e há uma dissociação desse corpo com o que vai efetivamente ocorrer. Como a sociedade vai organizar o cuidado, ela é absolutamente pautada dentro de uma lógica própria a cada sociedade. Ser mãe não necessariamente implica em gerar uma criança, né? A família se torna uma categoria social, ela se torna uma categoria em disputa, em trânsito, em movimento. Mas eu queria chamar a atenção também a uma terceira grande contribuição, que é dos estudos dos povos ameríndios, dos povos indígenas brasileiros, né? A antropologia brasileira tomou essa questão como uma das centrais das suas reflexões. E a gente pode pensar, né, que o debate sobre família e parentesco, ele não se desenvolve da maneira natural como nós presumimos, e um exemplo disso é como ela se desenvolve com os indígenas na região amazônica. A oposição que nós estabelecemos entre nós, ditos ocidentais modernos, estabelecemos entre humanos e não humanos, né, com objetos, ela parece ser uma oposição certa, segura, estável, né? Humano é uma coisa de uma espécie, animal é de uma outra espécie, e o humano nunca se torna animal, o animal nunca se torna humano. São coisas diferentes. Embora o humano seja animal também, o animal, na nossa perspectiva, não é humano, né? A humanidade é uma condição de distinção. Só que esse elemento, ele é um elemento que não é universal. Pasmem. Ao mesmo tempo que a categoria família ela não é universal, ao mesmo tempo que a oposição entre homens e mulheres, a ideia de uma universalidade dessa oposição, ela não pode ser generalizada, ao mesmo tempo a separação entre humanos e não humanos, ela não pode ser tomada como um fato universal. Por quê? Porque em diferentes sociedades a maneira como é organizada a fronteira entre humanos e não humanos é diferente. Então a gente observa a partir do perspectivismo ameríndio, né, teoria que vai ser desenvolvida pelo Viveiros de Castro, pelo Carlos Fausto, nos mostra que essa fronteira ela não é uma fronteira segura, que na perspectiva dos indígenas da região amazônica, os humanos não são uma condição presa a um determinado corpo biológico universal, que a condição da humanidade ela perpassa outras espécies de seres, que os animais também têm uma dimensão humana e que a humanidade está em disputa, que ela está em trânsito, que ela está em movimento, que há uma indistinção ontológica, a definição do que é gente, do que não é gente, ela não é uma distinção segura. E o que é gente no momento pode deixar de ser em outro momento. E qual é a consequência disso? Pensar a produção do parentesco nas populações indígenas como construída sobre outros termos.
Nesse universo em que nada se cria e tudo se apropria, diferentes grupos, humanos ou não humanos, vivos ou mortos, relacionados como meta-afins, procuram capturar pessoas para transformá-las em parentes. Xamãs capturam espíritos de animais e guerreiros capturam espíritos de inimigos, fertilizando as mulheres, dando nome às crianças, produzindo cantos para os rituais, favorecendo a caça. Mas os não-humanos também capturam humanos, seduzindo-os e ou predando-os, para transformá-los igualmente em membros de sua comunidade. A predação está, assim, intimamente associada ao desejo cósmico de produzir o parentesco. O parentesco ele não está sendo produzido em função exclusivamente do sexo reprodutivo. Não é essa a dimensão fundamental, mas que é a dimensão da construção dos corpos, da alimentação, com quem você come, com quem você compartilha comida, com quem você cria parentesco. E se nós estamos dizendo que a fronteira entre humanos e não humanos não é uma fronteira absoluta, não é uma fronteira segura, não é uma fronteira estável, a relação que os humanos têm com não os humanos não deixa de ser uma relação entre humanos, porque há uma humanidade em potencial nos animais. E na perspectiva dos animais, eles próprios são humanos. Então, se alimentar de um animal pode ser um processo perigoso dentro do perspectivismo ameríndio, dentro de uma lógica dos indígenas da região amazônica. Por quê? Porque ao comer um outro ser, principalmente se for uma alimentação crua, você pode adquirir características desse ser. Você pode se tornar esse outro. Você pode ser predado por esse outro. Então, ao invés de uma relação entre humano como dominante e os animais como subalternos, espécies submetidas, o que se percebe na cosmologia ameríndia é uma relação que é permeada por tipos de humanidade diferentes, uma relação tensa em que os animais podem capturar a humanidade dos humanos e eles podem se tornar porcos, por exemplo. Né? Então, o humano pode se tornar porco. O que parece uma doença para alguém, para um dito humano, dentro da nossa perspectiva, ela pode ser, na realidade, uma raptura da alma daquela pessoa que vai se tornar familiar, que vai se tornar um parente dos porcos. Então, o que parece uma doença, na realidade, é uma conversão daquele corpo para se tornar um parente, para se tornar um porco. E, ao mesmo tempo, quando quem caça é o humano, ele captura esse ser e ele torna esse ser um parente. No próximo bloco, nós estamos desejando o desejo do Estado. Nós estamos entendendo que quem legitima, quem reconhece, quem diz o que é e o que não é família, o que é e não é casamento, quem é mãe e quem não é mãe, quem é pai e quem não é pai, é o Estado. De onde vem o conceito de tradicional família brasileira? O que se pensa quando falamos nesse modelo familiar? E, sobretudo, que famílias são excluídas da legitimidade por causa desse jeito de entender a família ideal? Conforme as liberdades sexuais avançam, deixam mais evidente o quanto de construção histórica e moral estão presentes nos papéis familiares. Será que cada tipo de família não é ideal à sua maneira? Eu queria trazer um pouco mais a reflexão para o debate político contemporâneo. Há uma pluralidade de formas de construção de família. Há contextos em que sequer o contexto de família faz sentido e há outros contextos em que essas categorias são acionadas em sentidos muito diversos e elas estão em disputa dentro de uma sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode pensar que família é uma categoria universal, a gente também não pode pensar que existe uma única família brasileira, né? Então, muitas vezes, discursos que tratam da família tradicional brasileira, eles tendem a nos causar uma impressão de que, em algum momento, houve uma padronização, de que em todo lugar, em todo contexto, rico, pobre, branco, preto, dependente do contexto, era sempre a mesma organização familiar. A própria ideia de uma família tradicional brasileira, ou a família brasileira, como se fosse uma única forma, ela, na realidade, causa uma violência muito grande, porque ela omite, porque ela exclui,
porque ela silencia, porque ela retira de cena uma multiplicidade de formas de organização familiar. No Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor foram desde a primeira metade do século XVI condicionadas, de um lado, pelo sistema de produção econômica, a monocultura latifundiária, do outro, pela escassez de mulheres brancas entre os conquistadores. Já afeiçoados à poligamia pelo contato com os mouros, os portugueses encontraram na moral sexual dos ameríndios o campo fácil onde expandir-se daquela sua tendência de moçárabes para viverem com muitas mulheres. Foram sexualidades exaltadas as dos dois povos que primeiro se encontraram nesta parte da América, o português e a mulher indígena. Contra a ideia geral de que a lubricidade maior comunicou ao brasileiro o africano, parece-nos que foi precisamente este, dos três elementos que se juntaram para formar o Brasil, o mais fracamente sexual e o mais libidinoso, o português. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, é uma obra bastante influente, mas ao mesmo tempo bastante controversa, né? Eu queria, na realidade, não discutir os méritos da conexão da teoria com o ponto de vista da Casa Grande ou a generalização do modelo de família patriarcal que o Gilberto Freire está fazendo. O que eu queria chamar a atenção, na realidade, que na leitura desse antropólogo, não podemos pensar a família brasileira ou a dita família tradicional brasileira como uma família monogâmica, como uma família baseada num casamento indissolúvel entre um homem e uma mulher. Se a gente captar parte do processo histórico brasileiro, o que a gente vê é que a construção das relações sexuais, a construção da parentalidade na sociedade brasileira sempre superou o modelo oficial monogâmico, o modelo defendido pela Igreja Católica. Não é que o modelo monogâmico não existisse, ele não fosse influente. Ele estava lá, ele regulava o sistema jurídico brasileiro. Tanto é que o adultério e a bigamia no Brasil colônia eram previstos com pena de morte pelas ordenações filipinas, né? Que é considerado por alguns o primeiro Código Penal do Brasil. Então, o que a gente percebe é que, embora existisse um esforço da Igreja Católica por criar um controle sobre a vida sexual, um controle que incidia sobre o casamento heterossexual, que a gente vê que desde as origens do Brasil, a poligamia ela era uma prática institucionalizada. E não era só uma prática institucionalizada porque os negros que vieram da África tinham já familiaridade com essas práticas, ou porque os indígenas praticavam a poliginia ou a poliandria, porque o próprio português, sob o contato com os mouros, já desenvolvia uma propensão à poliginia. Então, longe de querer aqui trocar uma padronização como a história da cultura brasileira, da sociedade brasileira, é de uma família monogâmica, eu não quero dizer o oposto, que o modelo é um modelo patriarcal poligâmico. A importância da teoria do Freire aqui é nos mostrar que, na realidade, nunca houve uma uniformidade, que a monogamia era uma das formas e que outras formas sofreram uma série de vistas grossas ou de próprias punições, mas que a família brasileira sempre foi uma família plural, desde as origens da sociedade brasileira, né? E esse debate é tão importante porque nós acompanhamos no contexto atual toda uma discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que passou a ser conhecido primeiro união estável, depois casamento entre 2011 e 2013, a possibilidade da adoção por pessoas do mesmo sexo. Todas essas discussões nos mostram que a família não existem, que existem famílias que estão sendo acionadas em contextos diferentes, estão sendo recriadas, estão sendo reconstruídas, e que o Estado tem um papel fundamental nesse processo. Porque a partir do momento em que o Estado reconhece um modelo, mas ele não reconhece outro modelo, ele cria zonas de ilegitimidade, ele cria zonas de ausência de direito, né? Então, ao mesmo tempo em que boa parte do movimento LGBTQI+, né, ele defendeu historicamente, né, a equiparação do direito ao casamento monogâmico,
né, o direito à adoção, e no Brasil, em vários países ocidentais, nós tivemos êxitos jurídicos nesse sentido, há, como nos mostra Judith Butler, entre outros autores, uma série de consequências negativas desse processo, né? Porque, de alguma forma, nós estamos direcionando o nosso poder de legitimidade, o nosso poder de aceitação, de reconhecimento ao Estado. Nós estamos desejando o desejo do Estado. Nós estamos entendendo que quem legitima, quem reconhece, quem diz o que é e o que não é família, o que é e não é casamento, quem é mãe e quem não é mãe, quem é pai e quem não é pai, é o Estado. Então, de alguma forma, se de um lado o movimento LGBTQI+, teve que buscar conquistar direitos, porque em muitos desses casos as pessoas perderiam a guarda dos filhos se não tivessem reconhecimento, não poderiam enterrar seus amantes, não poderiam ter direitos previdenciários, uma série de consequências pela falta do reconhecimento do Estado são gerados, e nesse sentido é uma conquista em termos de cidadania para essa população. Por outro lado, como nos mostra Judith Butler, há uma consequência muito, muito preocupante nesse processo, porque você transforma uma opressão que é uma opressão generalizada para todas as pessoas que se relacionam com alguém dito do mesmo sexo, né? Você transforma essa opressão generalizada numa opressão que é seletiva. Então, alguns homossexuais, algumas lésbicas, alguns bissexuais passam a ter a sua legitimidade reconhecida, passam a ter a sua sexualidade, a sua prática, as suas organizações familiares reconhecidas. Eles se santificam, se purificam pela bênção do Estado. Mas quais são as consequências disso, né? A quem o estatuto de legitimidade é deslocado, né? Por exemplo, as pessoas solteiras ou as pessoas ditas promíscuas, né? Então, a Judith Butler vai nos dizer que, na verdade, a busca do casamento é, em alguma instância, por parte de homossexuais e lésbicas, como uma forma envergonhada, uma resposta envergonhada para se legitimar em relação à epidemia de AIDS, né? HIV/AIDS, quando a população LGBT foi reconhecida como aquela responsável, grande responsável, a sua promiscuidade pela proliferação do vírus. Não existem outras maneiras de sentimento possíveis, inteligíveis ou mesmo reais, além da esfera do reconhecimento do Estado? Não deveriam existir outras maneiras? A tendência recente para o casamento gay é, de certo modo, uma resposta à AIDS, e, em particular, uma resposta envergonhada. Uma resposta na qual a comunidade gay busca desautorizar sua chamada promiscuidade. Uma resposta na qual parecemos saudáveis e normais e capazes de manter relações monogâmicas ao longo do tempo. Podemos ver aqui o campo do dilema. De um lado, viver sem normas de reconhecimento provoca sofrimento significativo e formas de desempoderamento que frustram as próprias distinções entre as consequências psíquicas, culturais e materiais. De outro, a demanda por reconhecimento, que é uma demanda política muito poderosa, pode levar a novas e odiosas formas de hierarquia social, a uma renúncia apressada do campo sexual e a novas maneiras de apoiar e ampliar o poder do Estado. Para Judith Butler, de alguma forma, a gente pode entender esse processo de conjugalização, esse processo de afastamento da promiscuidade, de dizer nós somos gays, mas somos arrumadinhos, somos limpinhos, nós casamos, nós não somos promíscuos, como uma forma de aceitar os termos de legitimação do Estado, que são termos que implicam numa linguagem, num controle, né, que de alguma forma desloca o lugar de inteligibilidade, o lugar do preconceito, o lugar da opressão, o lugar da ausência de direito para os outros. Mas eu acho que o que está em questão no contexto contemporâneo, né, é uma desarticulação de roteiros que estavam muito bem definidos em outras épocas. Nós nascíamos e já tínhamos, no caso de sermos reconhecidos como homens, um caminho mais ou menos trilhado. No caso de sermos reconhecidos como mulheres,
com outro caminho trilhado, tem que ser mãe, ou homem, pai de família, cuidar do trabalho, da proteção da família. Então, esses modelos mais enrijecidos, evidentemente nunca foram universais, tá, gente? Não vamos confundir as coisas, mas modelos que orientaram boa parte, pelo menos da classe média das sociedades ditas modernas e ocidentais, esse modelo nuclear, calcado na heterossexualidade, calcado na família mononuclear, numa divisão muito clara entre o que é função paterna, função materna. Esse modelo, ele, que já não era o único modelo em nenhum contexto histórico, que não era um modelo universal, ele hoje em dia sofre processos de deterioração bastante expressivos, né? Então, o que nós temos hoje é uma possibilidade, uma maleabilidade de destinos, de possibilidade de construção das suas relações, dos seus afetos, possibilidade da solidão, por exemplo, possibilidade da construção de amizade e não de conjugalidade, por exemplo. Será que para ser feliz eu preciso ter uma parceria amorosa? Será que para ter uma vida satisfatória eu preciso ser mãe? Eu preciso ser pai? Então, essas possibilidades de não ser mãe, de não ser pai, ou de construir paternidades múltiplas, paternidades em outros termos, mulheres sendo pais, mães sendo mulheres sendo pais, homens sendo mães, enfim, são possibilidades que nos colocam, que retiram uma determinação que em outros contextos parecia existir, de um único destino para a vida. Então, as possibilidades que estão colocadas na contemporaneidade, evidentemente, elas já estiveram colocadas em outros contextos históricos, mas agora nós temos uma visibilidade, né, de formas, um ato de nomeação, né, e de reconhecimento parcial jurídico também do Estado, né, de formas de construção de vida distinta, né? No próximo bloco, Tem uma série de transformações que vão se processar, né, ao longo da segunda metade do século XX, né? Os métodos contraceptivos, todos eles produzem uma mudança enorme. Em 2016, o verbete que define família mudou no dicionário OAS. Deixou de ser grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especificamente o pai, a mãe e os filhos, para ter um significado mais inclusivo. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. A definição de família não é apenas um problema linguístico. O entendimento do que é família no Código Civil altera o reconhecimento de direitos civis, patrimoniais e parentais. Definir família é definir afetos e destinos. E quem são esses outros hoje que estão entrando no centro do debate? São todas as pessoas não monogâmicas, por exemplo, as pessoas poliamoristas, as pessoas que mantêm parcerias com mais de uma pessoa de forma consensual, né? Os trisais, que envolvem, né, relação de casal entre mais de duas pessoas. Essas relações envolvem quase que necessariamente relações entre pessoas do mesmo sexo, então são 3 pessoas que mantêm relações entre si, né? Essa é uma realidade no Brasil, que alcançou o Estatuto de Debate Jurídico desde 2011, 2012. E quais são as consequências disso? A partir do momento em que o processo de reconhecimento das uniões homoafetivas, né, para utilizar a linguagem jurídica, foi feita sobre os meandros da monogamia, o que se fez foi uma seleção. Então, nós salvamos uma parte da comunidade, a comunidade que adota uma postura não promíscua, uma postura monogâmica, e essas pessoas vão poder adotar. Essas pessoas vão poder ser reconhecidas como família. Mas e as pessoas que mantêm relações e convivem com mais de 2 pessoas? E os trisais? E um filho que nasce, né, de uma relação envolvendo 3 pessoas? Os Estados têm reconhecido essas uniões como uniões estáveis? Essas uniões podem ser reconhecidas como casamento? E a relação de parentalidade? Como fica uma criança, né, que é gerada de uma relação a 3? Ela pode ser reconhecida, ter o registro de nascimento, né, com mais de um pai, mais de uma mãe, com 3 pessoas?
Ou o Estado vai dizer que pode ser do mesmo sexo, pode ter 2 pais, pode ter 2 mães. Mas só pode ter 2, não pode ter 3, não pode ter 4. Já existe um debate jurídico hoje, que é um debate sobre multiparentalidade, que é reconhecido pelo STF, salvo engano, desde 2015, mas esse debate não foi previsto, não foi formulado em termos do debate sobre poliamor, sobre trisais, né? E o que a gente percebe na atualidade é que, se de um lado a heteronormatividade sofreu um revés em termos do reconhecimento por parte do Estado de que pessoas do mesmo sexo podem construir família, podem ser pais e mães, a gente tem, por outro lado, pessoas não monogâmicas que não têm o seu reconhecimento enquanto família, e isso causa uma série de consequências. As pessoas podem perder a guarda. E uma criança que nasce não vai poder ser registrada. Então, há uma série de problemas que são colocados a partir do momento em que o Estado se posiciona em termos de só reconhecer a família como monogâmica. E o Estado fez isso em alguns momentos, né? O judiciário mais especificamente. Em 2018, teve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça suspendendo o reconhecimento em cartório das uniões estáveis envolvendo mais de 2 pessoas, os trisais, sob o argumento de que a família brasileira é uma família baseada na monogamia, né? Um dos argumentos, ele suspendeu a possibilidade de reconhecimento desses cartórios. Então, essas pessoas não têm a possibilidade hoje de reconhecer as suas próprias relações de parentalidade como relações parentais, porque o Estado tem um poder de legitimação forte e, inclusive, essas pessoas se veem sob situações de risco, né? De perda de guarda, de uma série de outras consequências. Uma outra decisão extremamente relevante e que não teve a repercussão social que talvez pudesse ter foi uma decisão do STF com repercussão geral, que saiu no final de 2020, início de 2021, se referia a um homem que manteve uma relação estável com uma mulher, ao mesmo tempo que ele manteve uma união estável com um homem, né? 2 uniões estáveis paralelas, né? O paralelismo conjugal, como é conhecido em parte do debate jurídico. E o STF, por diferença de um voto, um debate super polêmico, que praticamente não teve apoio de setores políticos mais progressistas, mais dos setores conservadores, que defendem que a família brasileira é uma só, que a tradição brasileira é uma tradição monogâmica, que a monogamia sempre existiu no Brasil e que a única forma de reconhecer família deve necessariamente ser a monogamia. Então, o STF, com essa votação super apertada e com repercussão geral, decidiu que família no Brasil é, sim, monogâmica e que não é possível reconhecer os direitos familiares da dita amante ou do amante, nesse caso, né? Porque, como a união estável ela pode se converter em casamento, só pode uma união estável por vez. Então, há essa limitação por parte do Estado e ela traz uma série de consequências. E eu entendo que parte da contribuição que a gente pode fazer desse debate, menos de dizer como o judiciário deve regular, é mais trazer reflexão que família não está assentado no princípio natural, universal, baseado no sexo reprodutivo. Nós temos exemplos muito variados hoje de reproduções, inclusive, que não são feitas a partir do sexo, né? Reproduções virgens, por exemplo, né? Por meio de inseminação artificial. Várias são as possibilidades. Só que esse processo, que é um processo de compreensão de que os modelos de família, os modelos de parentalidade, eles são diversos, eles estão em disputa, né? Muitas vezes eles são assumidos por gestores públicos, né? como uma forma naturalizada, ou presumindo que família é sempre a mesma, ou então presumindo que o Brasil tradicionalmente é um país monogâmico, quando na realidade o Brasil é um país como outros países que têm tradições diversas e que, embora um modelo assuma o protagonismo, assuma o reconhecimento legal, não significa que outras formas de organização elas não se manifestem. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O Estado brasileiro, a partir do judiciário, ele tratou a morte, né,
ou como um recurso jurídico, ou inclusive como um recurso de legitimação da honra, de uma suposta experiência extraconjugal.